Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para essa aula de revisão de conteúdo, dando continuidade então, de acordo com o vídeo passado que vocês assistiram sobre as informações da prova, agora a gente vai rever um pouco do conteúdo que vai cair nesta prova do segundo bimestre, ou seja, é a última prova desse semestre, ok pessoal? Então a gente pode começar a pensar no seguinte, na aula 7 a gente viu sobre computação corporativa, né? Sistemas informatizados de gestão empresarial. Então, nesse primeiro conteúdo aqui, a gente pode fazer uma pergunta da seguinte situação. Se a computação corporativa ela possui uma linha evolutiva, né, particular, quais seriam essas metas principais e também um exemplo de tecnologia ERP? Então, a gente fala da computação corporativa, que ela existe, essa linha particular de fato. Uma de suas principais metas, né, ele fala sobre as principais metas aqui e dá um exemplo sobre o ERP, o que seria o ERP. Né? Uma outra questão que a gente fala sobre o conceito, a gente pode falar o seguinte, verdadeiro ou falso sobre o conceito do SIG, ou seja, Sistema Integrado Gerencial. É verdadeiro ou falso a gente afirmar que apesar de sua recente popularização, o conceito dos sistemas integrados não é uma novidade, né? Ela sempre existiu. Mesmo quando a informatização era um sonho distante, afinal os sistemas de informação não dependem de informática ou tecnologia, para serem elaborados. Ele depende de conhecimento administrativo e operacional. Então eu posso perguntar, é verdadeiro ou falso sobre essa questão, né? Uma outra que eu posso falar, quando a gente ainda está na aula 7, a gente fala de desenvolvimento de sistemas corporativos, ou seja, é a responsabilidade da gestão da empresa trabalhar o desenvolvimento desses sistemas. Então eu posso afirmar nessa questão aqui sobre a responsabilidade de sistemas corporativos e da gestão. Aí eu posso perguntar, assinale uma questão que reforça essa tese. Então, a atribuição do desenvolvimento de sistemas de corporação é sua análise, uma tarefa cabe aos administradores, cabendo área técnica apenas automatizar a informação dos sistemas representados. E aí a gente fala sobre ERP, alguns exemplos de ERP, então eu posso perguntar se a responsabilidade do gestão, quando se fala para reforçar essa tese, para a gente assinar lá uma questão que reforça essa tese, né? Agora na aula 9, já porque a aula 8 a gente teve aquela participação de um profissional da área, né, falando um pouco sobre sistemas integrados gerenciais. E na aula 9 a gente fala sobre a importância de sistemas de informação como uma ferramenta de gestão para tantas empresas pequenas, né, médias e até grandes empresas. E aí eu posso fazer uma questão do seguinte: se você afirma encontrar uma alternativa que fale sobre essa importância dentro das pequenas e médias empresas. Então aí a gente fala que a grande concorrência enfrentada, né, as empresas não têm como negar que a tecnologia é uma ferramenta importante e as empresas precisam estar o quê? Centradas em informação e assim existem gestores estratégicos eficientes que podem ser facilitados utilizando essa ferramenta. Então é de responsabilidade de fato mesmo a importância desse sistema de informação, né, para as pequenas e médias empresas. Por quê? Porque ele pode servir como uma estratégia, né, eficiente para que você ganhe mercado aí perante aos seus concorrentes. Ok? Uma outra questão, a gente pode perguntar, quais são esses fatores que a gente deve observar quando a gente fala de sistemas de informação, né? Então, observamos também o desenvolvimento tecnológico, o atual cenário econômico, quando a gente fala de concorrência de mercado, e assim essas empresas necessitam, né, de informações que sejam precisas, ágeis, né, de maior agilidade e de confiabilidade para quê? Para que ela se mantenha competitiva perante o mercado de trabalho. Então a importância do sistema de informação como uma ferramenta para pequenas e médias e até grandes empresas, porque envolve esses fatores aqui. E eu posso fazer essa pergunta, quais são os fatores que envolvem nos sistemas integrados, né, de gerencial? Ok? Uma outra, quando a gente fala de tomada de decisão, uma outra questão que eu posso fazer a pergunta no seguinte: quando a gente se fala de tomada de decisão, né, quais são as condições que devemos levar em consideração quando a gente fala de um processo de decisão? Então, a gente fala de condições. A primeira, condição de certeza, condição de incerteza e condição de risco. Quando a gente fala de tomada de decisão, então são essas três condições que a gente trabalha dentro de uma linha, né, de raciocínio quando a gente vai tomar uma decisão em uma determinada empresa. Então a gente tem essas três condições aí, ok? E aí aqui embaixo explica um pouco sobre decisões programadas, né?
as decisões não programadas e as chamadas estratégicas, ok? Então aqui pode ser uma questão dessa prova aí que a gente vai ter. Uma outra, quando a gente fala do principal objetivo de um sistema integrado gerencial, né? Então qual que é essa pergunta que eu posso fazer? Então uma outra verdadeira ou falsa, por exemplo, para a gente falar sobre os objetivos. Então eu posso dizer que ao reunir informações de verdadeiras fontes de um único banco de dados e apresentá-las em um formato lógico, esse software pode fornecer tudo o que é necessário para a gente tomar essa decisão, além de realizar uma análise profunda das questões operacionais, trazendo o quê? Eficiência, agilidade e maior produtividade. É verdadeiro ou falso essa afirmação? Então olha como essa questão pode ser feita, né? Uma outra, já na aula 10, a gente já entra na linha de Supply Chain Management, né? Que é a gestão da cadeia de suprimentos. Eu posso fazer aqui duas perguntas nesse conteúdo aqui. A primeira pergunta que eu posso fazer já de cara é o seguinte: o que significa o SCM, ou Supply Chain Management, né? Qual que é o significado? Então o significado nada mais é do que gestão de cadeia de suprimentos. Ok? E uma outra, qual que é a concepção que eu trago quando a gente fala dessa nova logística, dessa logística com esse termo SCM. Então, uma concepção de como se fazer uma logística de fato, que atende os níveis de serviços, sempre com o menor custo, criando assim um valor para o meu cliente e alcançando certas vantagens competitivas, ok? Então, nesse conteúdo aqui eu posso aplicar duas questões. Uma outra, quando a gente fala que, na verdade, o que fala sobre esse processo? Como que acontece esse processo ou esse fluxo de informações? Então, fale sobre fluxo de processos que ocorre dentro de uma cadeia de suprimentos. Eu posso colocar na questão lá. Esse processo é gerenciar fluxo de bens, serviços e finanças e informações entre empresas e consumidores finais, visando sempre a vantagem competitiva e criando assim valor ao meu produto ou à minha empresa. Então a gente explicou aqui um pouco sobre esse processo, eu posso colocar essas três alternativas lá e você vai assinalar a correta ou as três pode estar numa mesma alternativa correta. Ok? Ainda falando sobre o Supply Chain Management, né? Aqui também a gente pode fazer uma outra verdadeira ou falsa, né? Sobre a definição do sistema de informação aplicado dentro dessa gestão de cadeia de suprimentos. Então, SCM é um sistema pelo qual as organizações e empresas entregam o produto ou serviço, né, aos seus consumidores em uma rede organizada, interligada, cadeia, né, e liga um problema de planejamento, execução, envolvimento e gerenciamento dessa cadeia de suprimentos. É verdadeiro ou falsa essa questão, né? Já na aula 11, que a gente está quase finalizando aí, né, as nossas aulas desse semestre ou desse bimestre, a questão que a gente pode fazer aqui é o impacto de um sistema de contabilidade ambiental. Já falando de contabilidade ambiental, qual que é esse impacto, né? O que seria esse sistema? Então eu posso colocar essa questão aqui para você assinalar a correta. Ou seja, em resumo aí, são informações geradas através de um sistema de informação, apresenta para os gestores informações para ajudar na tomada de decisão que favoreça a saúde da empresa e também da natureza no qual nós vivemos. Aqui nesse slide aqui, a gente pode ter três alternativas, ou seja, três questões aqui. A gente pode falar o que é a contabilidade ecológica, então diferenciar a contabilidade ecológica e contabilidade convencional, ou quais são esses dois tipos de papel. Uma outra questão, fale sobre o verdadeiro ou falso, se contabilidade ecológica de fato é aspecto de contabilidade ambiental, que analisa como empresas influenciam o meio ambiente e com medições físicas. E também numa outra questão eu posso colocar se verdadeiro ou falso, eu posso perguntar se a contabilidade convencional aplicada ao meio ambiente mede efeito da empresa sobre a natureza em termos financeiros. Então só nesse slide aqui pode ter três questões. Ok, pessoal? É isso a nossa revisão de hoje, ela é bem rápida, ela é bem sucinta, até porque o que acontece? Todo o conteúdo, né, no qual a gente passou nessa revisão aqui, ele está disponível em todas as nossas aulas. Tá ok, pessoal? Uma coisa que eu peço para vocês é o seguinte, tenha muita atenção na hora de fazer a prova, leiam as questões com muita calma e vocês vão perceber que as questões da prova são exatamente as mesmas questões que vocês realizaram durante todo esse bimestre, ou seja, elas foram extraídas das aulas no qual vocês já realizaram durante esse bimestre. Tá ok, pessoal? No demais eu desejo para vocês uma boa prova, um bom final de semestre aí para vocês, e qualquer coisa vocês me chamam no portal,
me chama ali no bate-papo do sistema AVA, né, que eu vou estar à disposição de vocês para tirar dúvidas e tudo mais. E no mais eu peço para que vocês acessem, né, o meu canal lá no YouTube, ative o sininho lá, curtam o meu canal, que sempre que tiver algum vídeo focado em questão de administração, na área de vocês, né, sempre que eu postar alguma coisa, vocês vão receber essa notificação. Tá ok, pessoal? Nos vemos então aí em breve e boa prova para vocês.